Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre alguns assuntos que têm que ser falados, que são bem importantes, mas acima de tudo é um vídeo sobre tapas na cara. E hoje a gente vai abordar, a gente vai abordar temas que são o seguinte: o recado dado pelas pessoas na última quinta-feira, que foi 7 de setembro, tá? Os 600 milhões que vão ser emprestados, financiados via BNDES para a Argentina. A questão do imposto sobre importação, as greves no Nordeste e como as pessoas estão se sentindo perante a tudo que está acontecendo. Bom, muito se falou assim, porque no governo do Bolsonaro teve desgoverno, e eu até concordo. Mas a maior hipnose do mundo aconteceu em 2022, quando o Lula conseguiu convencer as pessoas de que agora seria diferente, de que ele não quebraria o país de novo e de que o PT faria tudo de uma forma que faria o povo comer picanha novamente, o povo seria feliz novamente, que foi uma falsa promessa. Tá? Então, se a gente fala assim, não, Bolsonaro foi um estelionatário eleitoral, sim, por parte da direita a gente tem essa opinião, até porque o Bolsonaro era uma luz no fim do túnel que se provou ser um trem. E o Lula, agora mais do que nunca, faz, se não igual, semelhante ao que o Bolsonaro fez. Está dando vários tapas na cara. E um exemplo do que está acontecendo, de que as pessoas já não estão mais acreditando nele, foi o 7 de setembro. A gente viu lá ele assinando pro nada, então assinando pro vento, porque não tinham pessoas ali, tinham pouquíssimas pessoas, que a gente foi ver em outros vídeos depois, mas a gente pega as imagens ali feitas, é um desfile silencioso, se assim pode se dizer, porque não tinha apoiadores, porque as pessoas que apoiam o Lula e apoiam o PT recordaram, caíram, saíram da hipnose. Então se você estava hipnotizado, não fique se culpando, não deixe seu amigo que aí que é de direita ou que não votou no Lula falar assim, tá vendo? Agora faz o L. Não, você fale. Não, ó, beleza, eu fiz, fui lá, votei no Lula porque não queria votar no Bolsonaro. Só que agora eu já vi que a merda agarrou novamente e o próximo passo é não votar num partido corrupto, o partido mais corrupto da história do mundo, maior rombo, maior corrupção do mundo aconteceu no Brasil e foi com esse partido e foi liderado pelo Lula. Não, isso são fatos, a gente não tem como contestar isso, tá? Então vamos começar com esse recado, que não tem jeito, não tem como fechar os olhos para isso. O PT já não tem mais a aprovação que tinha, então muito da vitória do PT em 2022 foi sim por conta do desgoverno, da má gestão, das coisas que o Bolsonaro falou. Se o Bolsonaro não tivesse falado tanta merda, talvez estivesse aí hoje. E poderia estar ruim, igual ou pior. Mas enfim, vamos lá. Várias vezes eu ouvi assim, não, porque o PT financiou aquele país e tal, mas eles têm uma dívida e vão devolver esse valor. E foi pra ajudar, porque isso, que aquilo. Mano, esquece esse bagulho. Não, porque o Lula ele é um diplomata, ele fala com todos os povos. Não se fala, não se tem diálogo com o ditador. Quando o Bolsonaro foi pra Rússia falar com Putin, caíram em cima. Quando o Bolsonaro foi falar com o príncipe da Arábia, coisa que o Lula foi fazer agora recentemente, pra fechar acordo pra Arábia Saudita, que vai entrar no BRICS, falaram um monte também. E com razão, com ditador não tem conversa. Com pessoas que são autoritárias, com ditadores, a gente tem que ter uma postura de combate e não de diálogo. Tá? Então a gente teve dois presidentes agora que péssimos nessa ação, então a gente tem que falar sobre isso. E mais uma vez a gente vai financiar um país que de esquerda que está quebrado, como a Venezuela, como é a Nicarágua, e que já aconteceu no passado e que voltou a acontecer. E aí, mas qual o valor? Como que vai funcionar isso? O valor é de 600 milhões de dólares. Convertendo, dá um pouco mais de 3 bilhões de reais. Isso é mais do que o governo investe em saneamento básico no país. É mais do que o governo gasta em saneamento básico no país. Então, se em algum lugar aí de onde você mora, de onde você está me assistindo, tem algum vizinho, algum colega, alguém próximo que morreu devido à falta de saneamento, com esgoto na porta de casa, culpe o governo.
Sim, culpe o governo, não vote mais esse governo. Por que isso? Porque é isso que está acontecendo. A gente está vendo financiar um país que não tem como se levantar agora. É muito difícil, a Argentina está quebrada, muito por conta do desgoverno de um governante de esquerda que está lá. Ponto. Em nenhum lugar do mundo um governante de esquerda deu certo. A gente tem que abrir o olho para isso. Mas que isso, que aquilo. Ideologia é importante? Muito importante. Mas ela não lidera um país, não faz um país ser próspero. E a gente tem exemplos aí concretos disso. E uma coisa que é importante que tem aqui no próprio site do governo, no gov.br, e é uma fala assim, ó, do Haddad. A equipe da Fazenda tinha estruturado uma operação menor de 600 milhões de dólares, algo em torno de 140 milhões, que tinha um fundamento a garantir em yuans de exportações brasileiras. E aí eu vou falar assim, na minha ignorância, eu gostaria que alguém me explicasse por que a garantia ela não é em dólares dentro do país. No mundo inteiro ocidental, as reservas de garantia elas são feitas em dólares. Quantos dólares o seu país tem em cofre? Quantos dólares tem? E por que a gente está fazendo um acordo com a Argentina vendo quanto a Argentina tem em yuans, que é a moeda chinesa, que não vale 70 centavos de real? É o primeiro ponto aí. Quanto que a Argentina dispõe de reserva em yuan para garantir a exportação brasileira? Oficialmente as reservas da Argentina diminuem, né? Por quê? A Argentina, com o apoio da CAF, não precisa abrir mão das reservas. Tá. E aí aqui fala que a Argentina vai dar uma garantia com a CAF. Só que a CAF, tá? Só para quem não sabe, é o Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe. Qual credibilidade que a CAF tem em manter uma garantia? Eu vou deixar essa pergunta para vocês. É muito complicada essa situação e a gente se faz algumas perguntas porque não fica claro e a gente vê a gente sendo feito de otário o tempo inteiro. E dos motivos da gente ser feito de otário o tempo inteiro é agora um imposto sobre taxação sobre importação, né? A taxação sobre importação de 92% em cima de qualquer produto. E aí cai por a máscara toda aquela falácia da Janja no Twitter. Não choquei. As empresas serão taxadas, os clientes não. Ah, não. Até parece. Então, o AliExpress, lá, taxado em 92%, ou seja, se eu comprar um produto pelo AliExpress, eu vou ter que pagar um produto para mim e um para o governo. Porque é quase 100% do valor do produto. Aí o AliExpress vai, sim, pagar um produto para mim, para manter o preço. O mercado financeiro ele não funciona assim. E o Haddad, antes de entrar como ministro da Fazenda, vazou um vídeo dele falando assim, que ele não entende nada de economia. Isso é mais um motivo, é mais uma prova de que o Lula tá lá criando ministério pra caramba pra colocar amiguinho, pra fazer politicagem, que nunca deu certo. Pra ele ter o quê? Aquele lance ali, aquele jogo de cintura e tal, colocar os amiguinhos dele ali pra ganhar dinheiro, encher o bolso, porque essa é a grande... Como que eu posso dizer isso? O grande objetivo do Lula e do PT é isso, é arrancar dinheiro do Brasil. É tentar transformar isso aqui numa China, ou talvez uma União Soviética antiga, porque eles têm um plano de governo comunista e a gente sabe, tem esse pensamento, não vão conseguir implementar de jeito nenhum, isso é óbvio. Mas o pensamento deles é esse. Então, não, porque eu sou pelos pobres. Eu sou pelos pobres porque eu comia calango. Caralho que é pelos pobres, mano. Essa taxação só mostra que o pobre vai pagar, porque rico não compra pelo AliExpress. Quem compra é o pobre que não tem dinheiro pra comprar o produto original. Porra, será que é tão difícil entrar na cabeça de você aí? Você que é esquerdista, que tá vendo a porra desse vídeo. Tu não consegue imaginar que a porra do governo, do presidente que tu apoia, chupa a bola aí, é o que mais fode com o trabalhador? Porra, bota com a mão na consciência. E aí, a gente vê aqui, ó, e só pra
Vou mostrar aqui, ó. Aqui, ó. Brasil e Argentina chegam a um acordo de 600 milhões. A gente tem aqui, ó, prefeituras suspendem serviços em greve contra a queda nos repasses do Fundo de Participação dos Municípios. Podia ser que isso acontecesse com o Bolsonaro também. Podia ser que acontecesse. A gente não sabe. Mas o engraçado mesmo é ver prefeitos de cidades, municípios lá, por exemplo, da Bahia, Pernambuco, pedindo pelo amor de Deus pro Lula. E muito dessas pessoas que estavam ali falando, eu tô me sentindo traída pelo presidente, porque eu achei que seria uma coisa e é outra. E a gente pode ler aqui, ó. Prefeituras de diversas cidades de Pernambuco suspenderam serviços administrativos, em greve contra uma queda de 20% nos repasses do FPM, somente em agosto. E vai piorar, tá? E vai piorar. Esses valores são repassados pelo governo federal às cidades de todo o Brasil e são importantes fontes de arrecadação. Então, cara, eu não, tipo assim, eu custo a não dizer isso, mas faz o L de novo. Faz o L de novo e a gente vai continuar nesse looping infinito, vendo o Brasil sempre cair. Sempre cair. E essa questão dos impostos, ela é muito crítica. É muito crítica porque a gente paga imposto nível Suíça e a gente tem serviços como educação, segurança e saúde de Serra Leoa, de país africano. Vocês entendem qual que é isso? A gente paga imposto de um país europeu high level e tem serviços de um país africano que muitas vezes as pessoas não têm nem o que comer. Essa é a nossa realidade hoje. Essa é a nossa realidade hoje. Tá? E aí, eu só vou entrar nesse final aqui, daqui meu parceiro, pra gente falar um pouco sobre a questão do imposto sobre o carro. Que é a seguinte, agora a gente vai poder importar carros usados de fora do país desde que já tenha passado 30 anos desde o lançamento dele. Correto? Não, tem que falar alto, que senão não sai. Correto. E eu vou colocar aqui na tela uma tabela de tributos que você paga só para importar esse carro. Fora toda a questão da emissão de carbono, porque o IBAMA também tem um imposto sobre isso, né? E aí, quando o carro chega aqui, ele tem que fazer o quê? Tropicalização Tropicalização do carro, mais dos emplacamentos. emplacamentos. Isso aí já vai uma nota. Fora que você tem que contatar uma empresa, né? Especializada. Uma autorizada, né? Uma empresa autorizada especializada nesse translado de receber o carro importado. Então, o carro vai chegar no nome de uma pessoa jurídica. Correto? Não, tem que falar outro. Provavelmente. E aí, dessa pessoa jurídica, ela passa para uma pessoa física. E o site do Detran não é um dos melhores. Então, olha qual é o trampo só para você trazer um carro de fora. Fora que, deu um exemplo do Supra. Um carro que vale quanto mil? 100 mil dólares. 100 mil dólares. Usado. Usado. 100 mil dólares, um carro japonês. Beleza. Então, vamos fazer uma conta aqui básica. Básica. A gente, o dólar hoje tá na casa dos 5 reais. Tá? E não vai abaixar. Não vai abaixar, infelizmente. Do jeito que vai, a gente tem uma constância política. Os países têm medo de investir aqui, mas isso aí é papo para outro vídeo. Então vai, 5 reais. Então, um carro de 100 mil dólares aqui vale 500 mil reais. Certo? Certo. Aí entra o imposto de 92% que eu tenho que pagar em cima do produto importado. Então, já dobro isso aí. Então, eu vou pagar 1 milhão de reais. Certo? Porque 92% é quase 100%. Então, o dobro. Certo? Então, vamos colocar aí 1 milhão de reais. Fora A empresa. os tributos, que pela tabelinha aí vocês conseguem ver que os tributos dão mais ou menos uns 12 mil reais, certo? Fora a tropicalização, emplacamento. A empresa é responsável por trazer o carro. A empresa responsável por trazer o carro. Toda essa logística. Aí eu te pergunto, isso tudo é para fomentar o mercado aqui dentro? Ou isso é só uma desculpa para poder encher o nosso cu de imposto? Para poder arrecadar mais, para eles gastarem mais e fuder cada vez mais a gente? Fica essa reflexão.